Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos àquele nosso recado semanal. Entrarmos no YouTube, nos inscrevermos no canal. Isso ajuda muito na divulgação, vocês nem têm ideia. Curtimos o vídeo? Vamos curtir, deixar a curtida lá. Gostamos o suficiente para compartilhar com os amigos? Ok, agradecemos também imensamente. Todas essas são ações que nos ajudam muito. Acionar o sininho para serem avisados quando os vídeos são postos no ar. Também é outra coisa que podemos fazer. Então, agradecemos muito a ajuda no trabalho de divulgação que os amigos também estão participando, não é? Muito bem, vamos lá. Nossa mensagem de hoje é de número 23. Fizemos assim essa cara, porque é aquela mensagem que nos leva a refletirmos sobre como tantas e tantas e tantas, né, propostas que Emmanuel nos traz. Esta tem o título de Não é de Todos. Não é de todos. O que será que não é de todos, não é? Vamos saber já já. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 3, no versículo 2, nos diz Paulo: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Aqui Paulo está falando do movimento do cristianismo nascente, para que o movimento dos que constituíam a base, não é, das igrejas, do trabalho que Paulo estava levando, não é, abrindo nas suas viagens com este fim. Para isto foi convocado por Jesus, para que esse trabalho estivesse livre de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Muito bem. Que será então, mais aprofundando aqui o versículo, nós podemos ter? Vamos lá, pegar direto com o nosso Emmanuel, que nos diz: Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Então, ele estava escrevendo, pedindo lá para os amigos para ajudar, não é? Esse concurso, não é? Ajudar em favor dos trabalhos em torno do Evangelho, para que esses trabalhos estivessem. E é um trabalho que exige muito, não é? Porque muitas pessoas se aproximam e ninguém traz na testa o seu coração. E a gente vai pensar, mas isso ainda acontece? Por que não aconteceria? Nós ainda estamos no nível, não é, de imperfeição e ainda habitando um mundo de provas e expiações. Então, sim, isso ainda acontece. Pessoas ainda se aproximam com a intenção de tirar vantagem de um trabalho que não é nosso, que é de Jesus. Mas aí vemos que realmente Paulo diz que a fé não é de todos, não é? Essas pessoas não têm essa noção. Acham que o trabalho
existe com outros fins. Não me perguntem que fins, não é? Porque isso está no coração das pessoas, somente elas poderiam dizer, porque eu acho isso muito confuso, mas fato é. O Chico Xavier, a intimidade com o nosso querido Chico, nosso amado Chico Xavier, dizia que os maiores inimigos do movimento espírita estavam dentro do movimento espírita. Pessoas que muitas vezes estão ali, como acontece dentro das famílias, a gente vai pensar, quem poderia querer o mal da família sendo da família? No entanto, tem pessoas dentro da família que tentam destruir a família, tentam jogar uns contra os outros. Isso vai acontecer também dentro das casas espíritas. Muitas vezes nós vemos nessas ações de manipulação que o que as pessoas muitas vezes querem? Atenção. Pessoas que estão perturbadas, mal resolvidas, não é? E querem muitas atenção, muitas querem se sentir prestigiadas, muitas querem se sentir em destaque, se sentir poderosas, porque em seus campos de ação não se sentem. E ali tentam, de alguma forma. Quantas vezes o Chico não sofreu, e Allan Kardec também sofreu imensamente com embates dentro do movimento espírita. Nosso codificador, que teve aquele trabalho ingente, descomunal, na codificação da doutrina espírita, teve já a seu tempo companheiros dentro da sociedade espírita, não é? de estudos. Ele já teve lá mesmo aqueles que o combatiam. E a gente pensa, mas como? A gente até vai pensar que hoje, século XXI, tem ainda os desavisados que dizem que Kardec está ultrapassado, na maior demonstração da falta de estudo. Mas naquele tempo eram contemporâneos, Kardec ainda estava encarnado e já sofria confrontos grandes de quem o queria atacar de dentro do próprio movimento espírita. Então, é isso. Somos ainda os mesmos de séculos e séculos, né? E gostamos de pensar que estamos buscando melhorar, não é? Estamos buscando melhorar, mas esse tipo de comportamento revela uma grande imaturidade, despreparo, e como estávamos dizendo antes, ninguém tem na testa dizendo quem é. É mesmo no passar do tempo, nas ações, que nós vamos poder observar quem serve para o trabalho, para a tarefa, e quem não está preparado para a tarefa. E aí ele diz, estejamos livres. E é interessante porque muitas vezes nós mantemos os critérios, a firmeza do trabalho, e aquele que não se adequa à linha traçada, às diretrizes do trabalho, que tentam por tudo manipular e fazer do seu jeito, mas estão ali as linhas mestras, eles não se sustentam e acabam saindo. Isso é que é importante, porque se nós não tivermos clareza das linhas mestras do trabalho, da qualidade que nós queremos imprimir no trabalho, que é de Jesus, não é nosso, sim, vão haver infiltrações, sim, vão haver deturpações. Então precisamos estar muito atentos, lembrando Jesus, mansos como a pomba, prudentes como a serpente. Voltando ao nosso Emmanuel. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário
mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, aqui falando de Paulo, logicamente, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Então, poderemos dizer, os espíritas não têm roupa própria, mas a maioria das religiões tem. Aquele é budista, aquele é islâmico, aquele é judeu. Então, as roupas mostrando a cor religiosa, não é, que ele chama aqui, caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Isso é totalmente diferente, então, do que dizemos seguir em termos de religião e o quanto realmente já temos da fé que dizemos seguir construída dentro de nós, porque, como ele mesmo diz, exige sacrifício, exige abnegação, doação de nós próprios. A rotulagem de cristianismo, ou seja, se dizer cristão, será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros casos. Perdi a linha. E sublime em raros casos. Não, é porque está em raros corações, por isso que eu não achei casos. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela. Tem um jeito de se assenhorear dela, né? E é o que acabamos de dizer. Aí ele diz, muita gente deseja se assenhorear dela como se for a mera letra de câmbio, ou seja, eu pago por isso, eu pago por aquilo, não vai ser pagando, não é um valor amoedado. Enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados como se for a borboleta erradia. Sabe aquela borboletinha? Vou para cá, vou para lá, vou para cá. Tão fácil, tão bonita, né? Tão leve, tão casual. Como se fosse uma coisa casual. Aí, não. Diz, fácil, apresenta. É na hora do testemunho, não é? A hora do testemunho. Porque a hora do sacrifício é a hora do testemunho. É ali que ela se revela. E também o quanto estamos atentos a certos critérios importantíssimos do cristão. Quais são esses critérios? Seguir o Cristo. Mas não só nos lábios. Segui-lo nos pensamentos, segui-lo nos sentimentos e segui-lo nas ações. Falar é fácil. Falar é fácil, fazer é difícil. Estamos todos nós com esses desafios. Não é porque eu falo que é fácil. É difícil, porque exige muito. Caímos. Tem hora que a gente come uma mosca. Várias. Vamos levantar, reconhecer aonde está. Onde está? Na irritação, na impaciência, no julgamento. Isso é trabalho para várias vidas, mas precisamos estar comprometidos, conscientemente comprometidos, porque assim realmente a transformação, mesmo que seja processualmente lenta,
ela vai se dando, sem ficarmos justificando por que não está dando para fazer isso. Não está dando para fazer isso porque eu estou invigilante. Essa é a única razão porque não dá para fazer. Ah, não dou porque o outro não colabora, não dou porque não tenho recursos. Sim, nós temos recursos e o outro não tem nada a ver com isso. Não é? Estou falando para os amigos? Não, estou falando para mim. Os amigos é que estão aí ouvindo. Quem fala, está falando em primeira instância para si mesmo. Não é? Lembrando aqui daquele caso, né, do médium Divaldo Franco, que virou para a sua mentora e disse assim: ah, mas a senhora podia mandar uma mensagem para mim. Ah, mas eu mando mensagens todos os dias. Não, mas eu queria uma só para mim. Queria que mandasse uma para mim. Aí ela respondeu: olha só, todas são só para você, você que divulga. Aí já é com você. Mesma coisa, né? Bom, seguindo. Como se fosse uma borboleta, não tem nada de borboleta, custa a beça. Esquecem-se, porém, nos diz o nosso querido Emmanuel, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, a gente tem que manter o corpo asseado, alimentado, não é? Cuidado. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante, ou seja, ficarmos só na contemplação. Só na contemplação não tem iluminação, né? Só há iluminação na ação, no bem, só isso. Só se eu fizer realmente efetivar fazendo uma escolha positiva, mesmo que seja a escolha de calar, mesmo que seja a escolha de não ir. Ah, mas eu não fiz nada, eu não fiz porque eu escolhi não ir. Não falei porque eu decidi que eu não vou falar. Nosso amigo espiritual conclui dizendo: admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela, admitir, procurar e acreditar na verdade são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva, constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquiri-la. Então, ele usa primeiro 3 atitudes: admitir, procurar e acreditar. 3. Com relação à verdade. Com relação à verdade. Admitir a verdade, procurar a verdade e acreditar na verdade. Isso é possível? Fácil. Agora, com relação à fé, não é admitir, procurar e acreditar. É o quê? Trabalhar, porfiar e sofrer. Porfiar, perseverar, continuar. Então, 2 situações diferentes. Uma com relação à verdade, é o conhecimento. O conhecimento vai falar o que de nós? Que nós sabemos. Mas realmente nós somos aquilo que sabemos? Depende se fazemos o que sabemos ou não. Não é? Então, com relação à verdade, que é o conhecimento, procurar acreditar e admitir. Mas a fé não. A fé a gente tem que trabalhar, perseverar e sofrer. Por quê? Porque exige sacrifício para nós adquirirmos. Cada coisa na sua instância. Então, lembrando aqui o versículo, que aí ficou fácil da gente entender agora. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A verdade pode até ser, a fé não. Bom, queríamos mandar um beijo especial
para aqueles que têm nos ouvido tão carinhosamente, diariamente, que nos têm escrito e que às vezes dizem que estão juntos, que estamos, não é? Que estamos juntos, na verdade, e estamos juntos. Estou olhando assim nos olhos desses queridos, que são todos, não é? Todos que estão me vendo agora. Saibam como esse trabalho tem sido importante e como eu estou agradecida ao seu coração por estar aqui conosco nesse trabalho que tem nos trazido tantas alegrias. Obrigado, sinceramente. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essas oportunidades que recebemos para trabalharmos o bem que aqui viemos construir, através de nós colaborando para um mundo melhor. Ajuda-nos, Senhor, em nossos esforços. Abençoa-nos. Abençoa-nos a vigilância, que sabemos como é difícil estarmos vigilantes, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa-nos em lembrarmos da prece. Abençoa nossa ligação com o nosso anjo guardião, Jesus, esse amigo querido de todas as horas. Assim como todos os amigos encarnados e desencarnados, nossos afetos, lares, famílias. Em especial, vamos te pedir por aqueles irmãos que causam problemas aonde chegam por não estarem bem consigo mesmos. Abençoa-os. Abençoa aqueles que sofrem, os que se sentem perdidos, abandonados, revoltados, desesperados. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.